Olá, tudo bem? Professor Leonardo falando, trazendo aqui mais uma atualização de um artigo publicado dia 9 de março sobre o Covid-19 em pacientes internados na China. Tá bom? Então, tem informações interessantes aqui sobre o comportamento da doença e os sintomas e até por quanto tempo o paciente elimina os vírus nas secreções. Então, espero que você acompanhe esse vídeo até o final para poder disseminar essas informações úteis tanto para profissionais da saúde, mas também para o pessoal que quer entender um pouco mais sobre essa doença. Esse estudo então foi feito com 191 pacientes internados em 2 hospitais lá da região de Wuhan. A mediana de idade dessas pessoas internadas era de 56 anos e desses 191, 54 mortes e 137 sobreviventes. Dentre então esses 191 internados, aproximadamente metade deles possuía uma comorbidade, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus ou doença cardiovascular, sendo que o diabetes mellitus e a doença cardiovascular foram os fatores mais associados à mortalidade. Sintomas que os pacientes apresentavam na admissão: febre, tosse, seguido por produção de escarro e fadiga. O tempo médio de internação desses pacientes no grupo de sobreviventes foi de 22 dias e no grupo dos que faleceram de 18 dias. Desse total, 32 pacientes necessitaram de ventilação mecânica, dos quais 31 morreram. Neste estudo, nesses 2 hospitais, o tempo médio entre surgimento da doença e iniciar o procedimento invasivo de ventilação mecânica, que é a intubação, foi de 15 dias. Atualmente tem-se estudado se antecipar esse procedimento não pode ser melhor para o paciente e causando um desfecho melhor para ele. Além disso, o estudo analisou alguns indicadores laboratoriais que diferem bastante entre os dois grupos. Dentre, então, eles estão a dosagem de dímeros D, que indica que entre os sobreviventes ela permanece constante, mas no grupo de pacientes que foi para óbito, os níveis de dímero D começam a subir bastante em torno do 10º dia e continuam subindo até o desfecho final, no caso desse grupo, a morte, o óbito. Dentre outro indicador importante, a contagem de linfócitos. É possível perceber uma linfopenia, uma queda dos linfócitos no grupo dos pacientes que foi a óbito, que os níveis são bem menores do que nos pacientes que conseguiram se recuperar e que sobreviveram. Outro indicador importante que eles analisaram foi a interleucina 6, que é uma espécie de um hormônio imunológico bastante associado à inflamação. Então percebe-se que em torno do 13º dia de internação, o grupo de pacientes que foi a óbito apresenta um aumento importante da interleucina 6, bem diferente do grupo de sobreviventes, que esse valor é constante, basicamente, ao longo de todo o período de internação. A ferritina é um outro indicador de inflamação importante, também apresenta-se mais elevado no grupo de pacientes que foi a óbito. Outro indicador importante, a troponina I, indicador de lesão cardíaca, e de fato, esses autores mostraram que os pacientes com Covid-19 apresentam sim lesão cardíaca. A hipótese para isso é que os miócitos, as células do coração, apresentam receptores para o vírus, então pode haver uma lesão direta do coração pelo vírus. Então, mostrando aqui o aumento da troponina I, indicando a lesão cardíaca nos pacientes que foram a óbito. E um outro indicador importante laboratorial de inflamação, enfim, de sepse, é o lactato, que apresenta-se bastante elevado nos pacientes com a Covid em relação aos que sobreviveram, na verdade. Muito bem.
Esse é um quadro bastante interessante, bastante didático, que fala sobre os diferentes sintomas e desfechos com relação aos sobreviventes e os não sobreviventes. Então, basicamente, febre e tosse surgem logo no início e permanecem a febre até o 12º dia, no grupo de sobreviventes. No grupo dos pacientes que foram a óbito, a febre permanece até o 13º dia. Então veja que não há uma grande diferença aqui neste sinal. A tosse permanece, então, até o 19º dia no grupo de sobreviventes e no grupo de pacientes que foram a óbito até o 16º dia. Dispneia, que é a dificuldade respiratória, surge com 7 dias após o início da internação, permanecendo até o 19º dia. Isso também é bem parecido nos dois grupos. A necessidade aqui de admissão na UTI ocorreu em torno do 12º dia no grupo de sobreviventes. Isso foi bem parecido também no grupo dos pacientes que foram a óbito. E interessante aqui, isso é uma coisa que todo mundo quer saber e me pergunta, né? Até quanto tempo a pessoa infectada elimina o vírus? Então, as pessoas aqui, positivas por material genético do vírus, no grupo dos que sobreviveram, né? Eles eliminam o vírus por 20 dias. E aí, 2 dias sem eliminar o vírus, esse indivíduo tem alta hospitalar. No grupo dos pacientes que foram a óbito, a presença do vírus nas secreções aconteceu até o momento da morte desses pacientes. Então veja que é um período longo que estes pacientes permaneceram eliminando o vírus em suas secreções. Isso tem implicações importantes no isolamento desses pacientes e na diminuição da transmissão da doença na sociedade. Dentre os grupos o grupo que foi a óbito, então, os não sobreviventes, a sepse surge em torno do 10º dia, a disfunção respiratória em torno do 12º dia, e aí, então, a partir do 15º dia, surge a lesão cardíaca, lesão renal, e a partir do 17º dia, infecções secundárias, principalmente associadas à ventilação mecânica, e daí, então, a sepse e a morte ocorrendo em torno do 19º dia da infecção. Então é importante, terminando esse trabalho, os autores mostram que a idade, concentração de dímeros D maior do que 1 micrograma por litro, e o score SOFA, que é um score relacionado à sepse, que inclui aí marcadores laboratoriais e clínicos de disfunções de órgãos. Um score deste mais elevado é um fator de risco importante para o desfecho morte no grupo de pacientes internados por Covid. O tempo médio que os pacientes liberaram o vírus nas suas secreções, de 20 dias, mas alguns pacientes liberaram apenas durante 8 dias e outros continuaram por 37 dias liberando o vírus em suas secreções. Os autores também comentam que o lopinavir e o ritonavir, que são antivirais, não foram eficazes em negativar o vírus. Eles comentam que existem outros estudos clínicos com esta finalidade para serem testados esses antivirais, mas neste estudo, publicado aí dia 9 de março na revista Lancet, não houve negativação do vírus nas secreções nos pacientes que receberam esses antivirais. Tudo bem? Outro assunto que tem surgido é a questão do ibuprofeno, se ele pode piorar a doença ou não. Eu fui realmente pesquisar sobre isso. Existe um trabalho publicado dia 11 de março na Lancet que mostra que, sim, pacientes que usam ibuprofeno, eles têm uma gravidade da doença maior. Fazendo uma análise mais detalhada, buscando na literatura, eu fui pesquisar o motivo para isso. E sim, o ibuprofeno ele acaba aumentando nas células cardíacas e nas células endoteliais a quantidade de uma enzima que é a porta de entrada para o vírus. Então, esta medicação aumenta a quantidade desta enzima que facilita a entrada do vírus nas nossas células. Portanto, deve sim ser
pelo menos uma evidência, um nível de evidência inicial, mas deve ser evitado o uso do ibuprofeno em pacientes com Covid-19 ou sob risco de Covid-19. Esse é o trabalho publicado aqui também na Lancet, em 2020, dia 11 de março, em que o autor menciona e explica um pouquinho sobre isso, tá bom? Então essas foram as informações, espero que você tenha aproveitado e que dissemine as informações corretas e que tenha ajudado a esclarecer um pouco sobre isso. Pedir, se você achou o vídeo interessante e útil, que dê aquele like e siga, ou melhor, se inscreva no canal. Isso é importante para a gente poder se manter e produzir novos conteúdos. Um grande abraço para vocês e até mais.